Todo o trabalho desse projeto teve início muito antes da data do cronograma de trabalho. Na verdade, esse projeto é fruto de um sonho de um arquiteto que conheceu o sítio histórico de Santo Amaro. Quem começou fomos nós. Nós tínhamos interesse em fazer o tombamento de Santo Amaro, porque ele foi motivo da minha pesquisa no mestrado, né? Então eu trabalhei muito com os traçados urbanos do século XVIII, né? E Santo Amaro ainda é a única vila remanescente desses traçados urbanos do século XVIII, íntegro, assim, do jeito que está. Então eu tinha interesse em fazer o tombamento de Santo Amaro. Então fomos nós aqui no IFAM que iniciamos o processo. Esse arquiteto na época era superintendente do IFAM do Rio Grande do Sul, e ele se apaixonou por Santo Amaro, como muitos de nós que conhecemos agora Santo Amaro intimamente, estamos nos apaixonando. Mas no momento em que quem é de Santo Amaro, nasceu em Santo Amaro, ou seu pai, sua mãe, seus avós viveram em Santo Amaro, no momento em que eles conhecerem essa história de luta, de sobrevivência, para ali estar, para ali produzir, para ali poder escoar sua produção, para poder ali ficar, ele vai se reconhecer naquele espaço, não só como pertencente a ele, ele vai amar aquele espaço, porque ali ele vai saber que seus avós viveram, lutaram para sobreviver. E que ele, mais que isso, ele vai fazer alguma coisa por aquele espaço para ele ser melhor. Porque a história é compromisso. A história é responsabilidade social. Porque para que eu estudo história? Para que eu estudo o passado? No momento em que os que de Santo Amaro saíram, ou ali vivem hoje, eles se apropriarem, entrarem nesse cenário dessa história, eles vão passar a se encantar pelo seu lugar. Porque não tem com quem tu não fale, que não conheça Santo Amaro, que não diga que ela é uma joia rara. Com o tombamento do conjunto urbanístico da Vila de Santo Amaro, se procurou, então, entidades que fizessem ações para restauro daquelas edificações tombadas. Dos 14 prédios tombados, agora o principal deles, que é a igreja, foi restaurado pelo Núcleo de Cultura de Venâncio Aires. O Núcleo de Cultura de Venâncio Aires, como uma entidade sem fins lucrativos, uma organização não governamental, tem por finalidade o resgate da nossa história e a sua preservação. Nessa situação, nós sentimos a importância e o risco que corria Santo Amaro. Sendo Santo Amaro a nosso município mãe de Venâncio Aires, nos sentimos compromissados com a luta para preservar essa parte importante da história do Rio Grande do Sul e pelo que fez Santo Amaro para que o Rio Grande do Sul fosse parte do Brasil e que isto estava sendo esquecido pelos historiadores. As ações no Núcleo de Cultura de Venâncio Aires não pararam por aí. Quando a sua diretora técnica, Angelita da Rosa, começou a se deparar com uma quantidade imensa de documentação histórica que ainda não tinha sido trabalhada por historiadores, ela percebeu ali um material para se fazer educação patrimonial. A história de Santo Amaro, né, a gente percebe que não foi ainda vista ou revista como mereceria. Tanto é que nós nos deparamos com muitas documentações até então não estudadas, com muitos objetos até então não percebidos, com muitos focos de pesquisa que a gente percebe que vai abrir caminhos para muitos pesquisadores ainda. O projeto de educação patrimonial, ele é, sem dúvida alguma, o projeto que abarcou o maior número de ações e o maior número de significados no nosso trabalho em 2008. A gente percebe que hoje as crianças da Escola Estadual do Rio Grande do Sul, elas percebem e reconhecem o patrimônio que a cerca de uma maneira muito diferente. Com esse material em mãos, a professora Angelita começou a arquitetar possibilidades de fazer-se a educação patrimonial na escola da vila. Por que na escola da vila?
porque não há um lugar onde se tenha um maior número de pessoas ao mesmo tempo, todos os dias reunidas. E as crianças são naturalmente multiplicadores de informação. Então, as crianças são a maneira de nós acessarmos o seio das famílias, que era também nosso grande intuito com a educação patrimonial. O fato das crianças viverem dentro do sítio histórico faz com que elas pensem que elas conhecem tudo sobre aquele lugar. Quando, no entanto, isso é um paradoxo, né? As crianças conhecem enquanto espaço vivido, enquanto espaço experienciado, mas elas não conheciam os elementos constitutivos desse sítio arquitetônico que elegeram Santo Amaro como um patrimônio nacional. O ponto mais importante do tombamento de Santo Amaro é aquilo que não se vê, ou que é aquilo que não é percebido pela maioria das pessoas, que é exatamente o traçado urbano. O governo português definiu que todos os povoados que receberiam açorianos deveriam ser da mesma maneira. Tá? Eles teriam uma praça de 500 por 500 pés, né? E ao redor dela ficaria a igreja, a casa do padre e as casas dos açorianos. Bom, os engenheiros militares pegaram aquilo que estava escrito em lei e fizeram um desenho. Em Santa Catarina, que é onde primeiro chegaram os açorianos, os engenheiros militares de lá pegaram e fizeram o desenho. E o desenho é praticamente esse que hoje é o centro de Santo Amaro. Por isso Santo Amaro é tão importante, porque ela é a única no Rio Grande do Sul onde os açorianos se fixaram e que se mantém ainda íntegro aquele traçado urbano, que nada mais é do que uma grande praça, né? Essas praças não têm 500 por 500, o desenho feito pelos engenheiros militares não era quadrada a praça, né? 500 por 500 dava uma praça quadrada, ela não era quadrada, era uma praça retangular, né? E o que está aqui em Santo Amaro é isso, uma praça grande retangular, né? Numa dos lados menores está a igreja, a casa do padre não está ali e eu desconfio que tenha sido a casa onde é o seu Tarso, né? Apenas uma desconfiança, né? Porque ela era para ter sido construída do lado da igreja, ela no caso não está do lado da igreja, ela está um pouquinho atrás da igreja, né? E ao redor então eram as casas dos imigrantes açorianos. Bom, e ainda além disso, o lote ele teria X metros, que eu não sei dizer agora quantos metros que eram de largura, de frente, por uma quadra inteira de profundidade. Tá? Às vezes meia quadra, mas na maioria dos casos uma quadra inteira de profundidade, porque ele era um lote semi-rural. Né? Apesar de ser uma vila, ele era para ser um lote onde eles também produzissem. Tá? Então, é um lote bastante grande que ainda existe dentro de Santo Amaro, alguns desses lotes, ainda íntegros, como eles foram feitos inicialmente. Então, esses traçados, esse desenho urbano, né, se mantém ainda em muitos aspectos em Santo Amaro. E isso foi um dos motivos principais do seu tombamento. Para que nós tivéssemos acesso a essas crianças, para que a gente conseguisse acessar o coração de cada uma delas, para que a gente não fosse apenas mais uma atividade escolar, nós precisávamos de uma linguagem. Nós sabemos que memória é efetivamente emoção, seja ela uma emoção agradável ou desagradável. Então nós decidimos emocionar aquelas crianças. E nós utilizamos da linguagem do riso. Nós fomos buscar nos arquétipos teatrais, na música, na poesia e na dança, uma linguagem para acessar o coração de cada criança.
Então foi muito bacana essa interação, essa ação através da emoção, e a gente conseguiu imprimir nelas a nossa marca a partir da memória afetiva e emocional. Porque justamente todo o tempo se buscou vínculos sentimentais com esse patrimônio. A gente percebeu que não havia como acontecer a valorização de prédios, de coisas materiais e, enfim, de uma história, se primeiro eles não valorizassem a eles mesmos. A valorização se dá através da atribuição de algum significado. Eu vou gostar da igreja de Santo Amaro porque ela tem um significado para mim. E esse significado vem com a vivência em que eu tenho lá. A vivência e experiência que eu tive. O tema, né? Quando vocês começaram aquelas reuniões com a gente sobre patrimônio, a gente parar para pensar o que é patrimônio. Nós fizemos reuniões, conversamos sobre isso, porque já que ia ser trabalhado em sala de aula, os professores não poderiam dar o seu conteúdo de matemática, de português, de história. Só que nós chegamos a uma conclusão de que o patrimônio histórico faz parte de todos esses conteúdos, não tem como separar. E teve dias em que a gente deu aulas de matemática, deu aulas de português, deu aulas de ciências, biologia, mas usando uma temática totalmente diferente para isso. Quando a gente abordava o corpo, quando a gente abordava a mente, valores que hoje, se a gente for pegar educação patrimonial, a gente não precisa, olha, tem certo prédio, aconteceu isso e aquilo, e por isso ele tem que ser importante. É muito além do que isso. Houveram momentos em que nós fomos questionados do porquê utilizávamos o eu e a casa e a família e não somente o patrimônio como eixo temático desses encontros. Bom, em outros lugares onde acontecem encontros de educação patrimonial, as crianças vão até os museus, as crianças vão até o centro de cultura, as crianças são levadas ao encontro patrimonial e não o encontro vai até elas, como aconteceu no nosso caso. Patrimônio é muito mais do que uma casa, muito mais do que uma igreja que está sendo restaurada. É o sentimento que eu coloco sobre aquilo, para que isso tenha valor. Porque se eu não colocar o meu sentimento e a minha emoção em cima disso, isso não vai ser patrimônio. Vai ser apenas mais uma coisa que vai estar ali, mais um objeto que, assim como pode estar, pode não estar. O que faz com que a gente valorize algo é o amor que a gente tem. Para isso, a gente usou uma forma totalmente diferente de conquistar. Porque foi uma conquista tanto dos alunos, como também dos professores que lá estavam. Porque muitas vezes, e com certeza, a gente invadiu um espaço de sala de aula, um espaço que, no primeiro momento, era dos professores. A gente tentou buscar a inovação, a novidade, o novo, para comover e mover alunos e professores. Eu costumo dizer que a gente, na verdade, usou a linguagem do amor. O amor é a emoção que funda o ser humano, que o fundamenta, assim como o prazer de narrar. Então, em cada um de nossos encontros patrimoniais, nós buscávamos, através da temática do eu, acessar o sentimento do amor, que é aquilo que fundamenta ele enquanto ser humano. E também buscar mostrar que a narrativa está presente em toda a sociedade e na própria história da humanidade. O ser humano é um ser narrativo. Então, eles perceberam enquanto seres narrativos da sua história, enquanto seres narrativos da história da comunidade, enquanto seres narrativos e autores de si mesmos. Houve um tempo em que eu me dediquei a leituras sobre o que era educação patrimonial, me dediquei a leituras que abordassem esse tema,
Eu não sabia nem o que era patrimônio, não sabia o que era educação patrimonial, não sabia que isso era trabalhado tão profundamente com crianças e com uma comunidade inteira, não sabia mesmo. Que antes de ir para lá, eu lia sobre eles, eu tive que ler sobre educação patrimonial. Eu comecei a buscar estratégias, porque a fundamentação teórica, enfim, que alimentava, digamos assim, teoricamente o grupo de educadores que iam para Santo Amaro, estava fundamentada na minha pessoa. Eu tinha que, então, distribuir esse material, conversar sobre as teorias e também ter ideias. A gente sabe que para um escritor dizer que precisa de 1000 cavalos numa filmagem, é muito fácil ele escrever isso. Agora, para ser produzida a cena de haverem 1000 cavalos, é muito difícil. Então, a mim cabia o pequeno papel de escrever o que teria que acontecer naquelas aulas, mas eu tinha uma equipe fantástica que faziam esses 1000 cavalos aparecerem do nada. Então, toda essa equipe que trabalhou em conjunto fez com que os encontros acontecessem. Para mim, o que mais impactou, posso dizer assim, foi o fazer, os processos que aconteceram para que a gente chegasse lá com as crianças e houvesse atividade. Porque primeiro há uma ideia que é pensada, há essa ideia sendo colocada em prática para que depois se realize lá com as crianças. Então, o nosso local de trabalho e as coisas com a tesoura, a cola, a fita, tudo isso, os materiais que a gente utilizou, para mim serão as coisas que talvez mais ficarão na minha mente. Horas e horas recortando, horas e horas colando, não para nós, e sim porque a gente queria levar o melhor para eles. E esse melhor tinha que ser feito aqui, horas e horas, em cima de alguma coisa. Por exemplo, essas árvores que estamos vendo ao fundo foram frutos de um trabalho enorme. Houve momentos em que todo o núcleo de cultura se voltou para que fossem realizadas essas atividades, para que pudéssemos fazer cada um dos trabalhos.
Quando nós chegamos em Santo Amaro, nós fomos fazendo os primeiros encontros patrimoniais e eu escutei de uma criança a seguinte frase: tem que tocar fogo em tudo, deixa tudo cair. Isso aí não adianta de nada, puro lixo, casa velha. Aquilo nos impactou, mas foi uma espécie de desafio. Hoje, eu acredito que 90% das crianças lá não repetiriam essa frase, muito pelo contrário. Eles têm orgulho de circular sobre aquelas ruas e contar a história de Santo Amaro para quem quer que seja que esteja circulando pela rua. Muitos deles relatam que os familiares vêm visitar e agora eles levam eles para um passeio turístico, para caminhar em volta daquela praça e falar sobre aquele sítio, falar sobre aquele desenho urbanístico, palavras que eles nunca antes tinham pronunciado. Muitas vezes nós recorremos ao dicionário e inúmeras vezes eles tinham até um pouco de preguiça de fazer isso, mas eles percebendo que com o andar da carruagem eles já não conseguiam mais entender o que os outros colegas falavam, eles corriam para o armário para pegar o dicionário para poder se ambientar na conversa. O vocabulário deles mudou, o vocabulário não só, como as atitudes deles em relação ao patrimônio. Hoje eu tenho certeza que muitas famílias lá foram tocadas, o patrimônio passou por eles, o patrimônio faz parte da vida deles, o patrimônio é deles. E isso que a gente queria, que eles se apropriassem, que eles assumissem esse patrimônio como algo deles. Procuramos fazer de cada encontro patrimonial uma experiência poética. Esse termo foi cunhado por duas pesquisadoras, uma chamada Angela Frankowiak e outra chamada Sandra Richter, que fala no seguinte: a experiência não é aquilo que se passa, que acontece ou que ficamos sabendo, mas é o que nos passa, o que nos acontece. E também o poiem, o que é a poética no seu sentido etimológico. O poiem é um fazer que nos faz, é um fazer do qual o nosso desejo se ocupa, é um fazer que faz com que todo o nosso desejo se ocupe apenas disso e que a gente use qualquer e toda a linguagem do mundo para expressar esse desejo. E a gente buscou que cada criança tivesse esse desejo que faz com que cada um de nós percebamos que nada está acabado, sempre há um abismo de trás de cada fundo, de trás de cada fundamentação, sempre há algo além da superfície, sempre há mais. Nós recebemos o grupo do Núcleo de Cultura de Venâncio na escola com muito carinho. Nós abrimos esse espaço para que eles nos mostrem o lugar que nós vivemos. Foi muito interessante, inclusive eu até comentei com a diretora, né? É tão rico de histórias, né? Esse lugar é tão maravilhoso, tão rico de histórias, e a gente precisou de pessoas que viessem de fora para vir nos contar essas histórias maravilhosas, essa riqueza toda que o nosso lugar tem, o nosso poeta. O trabalho foi maravilhoso. Eu acho que espero que eles tenham conseguido o mesmo resultado que deu para os alunos, né? Fizeram um bom trabalho, acho que mostraram muitas coisas importantes, valorizar e cuidar do nosso patrimônio, que é muito interessante. Acho que isso que eles tentaram mostrar e acho que conseguiram. Mas eu acredito que isso seja positivo porque aumentou o conhecimento deles, né? No momento que eles conheceram aquela nova palavra, eles aumentaram o vocabulário, com certeza. Acho que isso é positivo, porque não pode procurar igualar e não vai haver conhecimento nenhum, né? Se ficar sempre na mesma linguagem. Os alunos da terceira série estão achando muito bom. Ficaram bem empolgados com as fotos que viram das casas, dos prédios que foram tombados e a parte dos elementos arquitetônicos. O pessoal de Venâncio, para mim, é maravilhoso, não tenho nada a reclamar, acho que eles estão fazendo é uma maravilha, é bom, é uma coisa nova para os nossos alunos aqui da escola. Acho que é tudo que nós estávamos precisando, umas pessoas assim, para colaborar, ajudar a escola, ajudar nós, foram uns amigos, foram bons, foi tudo isso de ótimo deles. Eu acho que mais entusiasmo, mais diversão para eles, aquilo ali é novo para eles, é uma coisa diferente para eles, sabe? E foge da realidade deles, né? Eles querem esse tipo de coisa, mas que tudo muito bom. O que vocês trouxeram foi uma coisa diferente, né? Para mudar a mentalidade, né, assim, do aluno de Santo Amaro, né? Mudar a mentalidade
nosso professor, né? Que eu achei que Santo Amaro, a única coisa que poderia dar um salto era o turismo. E agora está sendo feito bastante, acho que agora vai desleixar. O pessoal de Venâncio Soares está melhorando o ensino, os professores que vêm na escola, de ver o momento assim, de a criança aprender e saber. Né? Elas tinham um envolvimento tão grande com aquilo que nós temos relatos de pessoas que contam que elas inclusive cantarolavam as músicas fora do período de aula, as músicas que a gente trabalhava com eles. Quando eu escutava as músicas, eu entrava também, assim, sabe, naquele trabalho, embora eu ficasse trabalhando naquela secretaria. Uma coisa que eu gostava de ouvir também, que eu me empolgava bastante, é que as crianças, quando passavam aqui de noite para ir na igreja, que tem uma assembleia aqui pertinho, as crianças estavam cantando aquelas músicas que eles teriam cantado contigo durante o dia. Aí eu vi o tanto que aquilo fazia bem para eles, que na noite eles saíam cantando aquelas músicas. E o que me emociona bastante é o que tu puxa eles, o que tu consegue fazer eles, sabe? Eu adoro pessoas dispostas, pessoas com vontade de se doar. E tu é uma pessoa assim, Gabriel. Tu e a tua equipe, vocês se doam. E isso me deixa assim, extremamente, sabe, emocionada. E vocês se doarem de corpo e alma para esse trabalho, pode ter certeza. Eu acho que esse trabalho que foi feito pela equipe lá de Venâncio sobre a valorização do patrimônio histórico e esclareceu bem os alunos o que era patrimônio, o que era a valorização. Isso despertou um novo interesse para eles, que sempre estavam ligados só à pesca. Hoje em dia eles já estão vendo com outros olhos o que é a Vila de Santo Amaro, porque até dentro das próprias famílias eles estão passando o conhecimento, o que era o patrimônio, o que era a valorização. Antes eles achavam, isso aqui são casas antigas, são coisas velhas. Hoje em dia eles já estão usando outras palavras. E isso tudo foi graças ao trabalho da equipe. Tem umas coisas tão lindas, a gente vai, quando nós vamos nesses passeios, nós queremos ver essas coisas antigas, essas coisas bonitas. Então, aqui eu não vejo ser cuidado como o patrimônio que deveria ser.
Porque tu olhas essas casas, tem lugares que, quando vê na televisão, que tu olha e diz, pô, mas parece Santo Amaro. Eu acredito que o que está alavancando essa mudança é esse trabalho voltado para a educação patrimonial e da restauração também de prédios históricos como da igreja. Diria que foi de suma importância esse projeto e muito importante para a nossa localidade. Que é um trabalho a longo prazo, né, que precisa dar uma continuidade para que ele possa colher mais frutos. Eu percebo que eles estão criando, estão tendo noções mais concretas do que é a história, de qual a importância de preservar a história, da história pessoal deles. Eu acredito que aos poucos está se criando um vínculo afetivo com os prédios históricos. Eu gostei muito da proposta lúdica, usando vários recursos como poesia, música, teatro. Eu achei bem interessante, eles aprenderam brincando os conceitos históricos. Eu considero esse trabalho muito importante, de uma validade muito grande, porque a partir da conscientização dos alunos, né, dos pequenos, vai haver uma conscientização de todas as famílias para a importância do patrimônio histórico, da importância histórica que a Vila de Santo Amaro tem, e às vezes as pessoas que estão aqui não se dão conta da importância que tem Santo Amaro, desses prédios tombados. São casas velhas, mas tem uma história muito, muito bonita e muito grande para todos nós, então é um motivo de orgulho. Então, e a maneira lúdica de ensinar é a melhor maneira, é a maneira que vai ensinar e que eles vão trabalhar com mais gosto, eles vão gostar daquilo que eles estão fazendo. Então eu acho que surte efeito. Eu sempre fui favorável a esse tipo de trabalho e acho que é uma oportunidade deles trabalharem com coisas diferentes. Porque às vezes a gente fica muito no tradicionalismo, trabalhando, ou no tradicional, trabalhando com eles, mais utilizando livros, quadros. E dessa maneira eles aprenderam muitas coisas que talvez nós não tivéssemos a oportunidade nem a criatividade de fazer com eles. Eles estão fazendo esse vínculo, só que tem que ser... não pode ser só agora isso. Eles têm que levar isso para a vida e eles têm que, como se fosse um vírus, eles têm que contaminar, sair contaminando outras pessoas. Esse trabalho que vocês estão fazendo tem que ser... é como se fosse a sementinha, né? Tá germinando para futuramente transformar numa árvore. Mas a gente tem que continuar. Vocês já estão fazendo esse trabalho, que, a meu ver, é um trabalho maravilhoso. E nós damos continuidade, sempre incentivando e talvez até trabalhando mais em sala de aula essa parte. Porque às vezes a gente se atém muito nos conteúdos e não procura trabalhar essa parte do patrimônio histórico do eles. Valérie diz que há um ser dentro de nós, um ser maravilhosamente superior a mim. Esse ser foi expresso em cada uma daquelas crianças, um ser tão maravilhosamente que elas jamais poderiam imaginar que tinha dentro delas. Pegar esse aluno e dizer, olha, tu faz parte do que eu estou fazendo aqui, tu é fundamental, tu é um protagonista e sem ti eu não consigo fazer nada do que eu tenho proposto. Então a gente precisa construir junto todas as coisas que forem feitas em sala de aula. E eles entenderam e a gente conseguiu, de uma forma bem sadia, entrar assim na sala de aula e levar todas as nossas propostas de trabalho, e a resposta foi bem significante. Existem ainda pessoas que querem que botem fogo em tudo, mas são raridades. Eles acham que não tem valor para nada, são apenas casas velhas. Já mudou assim o que a pessoa vê sobre aquilo. Eu acho que é importante. Eu acho que nos encontros de vocês mudou o pensamento das pessoas, eles estão vendo que tem gente que é interessada nisso. Né? Eu acho que o encontro que vocês têm com nós, eu acho que isso leva a gente a olhar com outros olhos as casas. O sentimento que eles têm, eu acho que é de poder mostrar um pouco mais do que é Santo Amaro pra gente. Para as outras pessoas, eu acho que vocês ensinam pra gente, a gente pode ensinar para outras pessoas. Minha mãe acha muito interessante, porque tem várias coisas que eu não sabia, e eu aprendo aqui e eu falo para ela em casa, então ela já fica a par de tudo, né? Como ela é comerciante, os turistas vão lá, ela pode informar, isso foi criado por tempo,
morou tais pessoas, entendeu? Ela pode falar isso para as pessoas que chegam aqui. Eu escuto e eu posso falar para ela. Eu gosto, eu acho muito interessante, porque eu aprendi muitas coisas que eu não sabia. Por exemplo, que existe prédio tombado em Santo Amaro. Eu moro aqui desde que eu nasci e eu não sabia que existia prédio tombado. Eu acho muito interessante, assim, porque é diferente das outras casas. São mais bonitas até. Cada vez que eu passo, eu olho, daí parece que a gente vê uma coisa a mais naquele prédio. Cada vez que a gente olha. Agora eu tenho orgulho, assim, meio que morar aqui em Santo Amaro. Antes eu não gostava, antes eu achava, Santo Amaro é o fim do mundo. Mas agora não. Agora eu vejo que tem mais coisa importante aqui em Santo Amaro. Alguma coisa está mudando. Eu acho que é por causa da educação patrimonial do pessoal de Venâncio que está ensinando para as crianças. E as crianças já estão passando para os pais, que já estão passando para outras pessoas. Com certeza que eu vou ter bastante coisa para contar para essas pessoas que vêm de fora. Sobre a história de Santo Amaro, dos prédios, da barragem, da igreja. Eu vou contar para os parentes de longe, da minha avó, da minha mãe, que tem muita história em Santo Amaro. Eu dizia parabéns, porque eu gostei muito. Eu acho que as outras pessoas também gostaram. Os alunos aqui do colégio. A gente aprende mais e mais cada dia que vocês vêm aqui. Eu gostava também no começo que vocês cantavam e a gente dançava, fazia várias coisas. Vocês estão incentivando a gente a cuidar mais do patrimônio que a gente tem aqui, a respeitar as casas, ter amor ao patrimônio aqui, porque, que nem eu falei antes, tem que zelar o que a gente tem aqui. Ela queria ter ido ali naquele dia do IFAM, só que ela não pôde, porque ela estava fazendo bombom. Mas ela está sempre participando agora, ela me ajudou também, ela e o meu irmão me ajudaram a fazer um desenho. E tudo que a gente pergunta, que nem da historinha lá que a Larissa fez, de quadrinhos, ela ajudou. Eu a fazer a árvore genealógica, ela me ajudou também. Ela tá ajudando. E ela tá gostando também de saber que a gente está se interessando. A minha avó, ela veio pra cá, passar o aniversário da Larissa, ela mora lá em Espírito Santo. E daí eu já mostrei algumas coisas pra ela, foi semana passada. E daí eu falei pra ela, essa casa tem era, beira e tribeira. Eu falei pra ela assim. Daí ela, o que é era, beira e tribeira? Vem cá que eu vou te explicar. Daí eu mostrei pra ela o que é era, beira e tribeira. E tiraram bastante fotos daqui pra levar lá no Espírito Santo, pra eu te botar pro computador. Eu senti muita felicidade em poder eles ver que eu tô feliz aqui. Então, quando eu quis vir morar pra cá, eles falaram, vai lá pro meio do mato, lá morar lá. Eu quase morri chorando, né, o dia que meu pai falou que a gente ia se mudar pra cá. No dia, eu vim no caminhão chorando, né? Mas cheguei aqui e gostei, porque é muito bonito. Eu me apaixonei pela igreja. Primeira vez que eu fui ali, e eu gostei muito daqui. E daqui eu não gostei mais agora, eu acho. Se o pai quisesse mudar de novo, mas eu não saio daqui. Gostei muito daqui. Os prédios são tombados, sobre a praça também é tombada, a igreja é um prédio tombado, e sobre a árvore genealógica que fala sobre os avós, os pais, os bisavós e os tataravós. E aprendemos a cantar também, penso diferente. Eu penso que agora que os prédios são diferentes, e eles são antigos, eu acho legal porque ensina mais coisas diferentes do que a gente já aprendeu, sabe? A escola, a igreja e a praia, sabe? E o campo de futebol. E a casa de cultura. É o teu maior patrimônio isso. É. O maior patrimônio é a praia, no verão. E no inverno? É a cama. O conhecimento patrimonial não estava apenas em nós, e também não estava apenas neles. O conhecimento estava assim no encontro, assim como Valéry diz que o sabor não está na maçã e nem na boca, mas no encontro das duas. O sabor dos encontros patrimoniais estava justamente no nosso encontro entre as crianças e os educadores. Outras situações que são importantes ser mencionadas nesse vídeo e para que as pessoas saibam é que não é apenas um trabalho na escola, um trabalho em Santo Amaro, é algo muito mais abrangente. Cada um dos eventos que a gente ia realizar, das propostas que a gente tinha, a gente passava de casa em casa, entregando convite para as pessoas. Em cada casa a gente chegava, às vezes sentava, as pessoas ofereciam chimarrão, nos chamavam. Todos nos conheciam, sabiam quem nós éramos, o pessoal de Venâncio, o pessoal de Venâncio está chegando.
Mas esse contato com a comunidade é muito importante de casa em casa, porque há senhores idosos que não vão na escola, que pouco frequentam porque não têm filhos na escola, porque não têm parentes. Então, a nossa equipe foi até a casa, foi até os lugares onde na escola a gente não consegue abranger. A escola é um lugar onde abrange muitas pessoas, porque é lá que estão os filhos, é lá que estão os primos, enfim. É lá que é o centro de Santo Amaro em termos de população, porque é lá que se reúne o maior número de pessoas. De conhecimento é fazer com que as crianças se apropriem de informações prontas sobre o lugar onde elas moram. E outra etapa de conhecimento mais elevada é fazer com que elas desejem, que elas tenham um desejo, um interesse vivo por continuar pesquisando sobre esse lugar, continuar buscando informações, se apropriando de conhecimento sobre o lugar onde elas vivem. E isso também foi um dos desejos que nós perseguimos. Saber ler o espaço, isso é uma coisa difícil de dizer para uma criança. Saber ler o espaço, mas assim, eles estão tão acostumados a ver aquele espaço ali, né, que eles já não bolam mais aquilo. Aquilo é a casa do fulano, é a casa do ciclano, não é a casa que nós, né, o sobrado que nós vemos, né? Não vem essas coisas dessa maneira. Não sei, vai ter sempre que ter alguém de fora para dizer para eles que aquilo é legal, né? Até eles se aperceberem definitivamente disso. E eles vão ter que ter um trabalho assim, de alguém que dê um apoio, né? Porque assim, é um trabalho lento. Educação patrimonial não é por isso que tem esse nome, né? Principalmente porque a educação, né, é uma coisa muito lenta, mas eu acho que a gente tem que insistir nisso. Eu não saberia te dizer, sinceramente, uma receitinha aí para isso. É complicado. Nós vamos ter que ir tentando. Se as pessoas que ali estão não valorizarem, não é sempre, nem todos os anos vai haver um pessoal de Venâncio ou um pessoal de outro lugar para chegar lá e dizer vocês precisam valorizar esse lugar. Isso é algo que tem que partir deles como cidadãos, como pertencentes àquela localidade. Eles precisam olhar para aqueles prédios e terem orgulho da história que ali está. Santo Amaro é a casa de todos nós. É a casa deles que moram lá. A igreja da comunidade é a casa deles. E a música falava isso, que a nossa casa é onde a gente está. A nossa casa é em todo lugar. E é interessante isso, porque se então a minha casa é em todo lugar, eu preciso cuidar dessa casa, assim como eu cuido da minha lá, aquelas 4 paredes. Se a igreja de Santo Amaro é a minha casa, vamos cuidar dela. Se os prédios, embora sejam casas de outras pessoas, também é a minha casa, porque a minha casa é em todo lugar, vamos cuidar dessa casa. E a gente deseja que cada criança que participou desses encontros patrimoniais busque esse além daquilo que a gente falou, além de tudo que a gente levou,
além da poética que a gente passou, a gente precisa mais, e eles precisam mais. E Santo Amaro é mais. Santo Amaro tem muito mais a dar para eles do que eles podem imaginar. Existe uma gama de pontos, de aspectos, e que muitas pessoas ainda, muitos pesquisadores ainda poderão sim trabalhar muito sobre Santo Amaro. E nos orgulha, então, sermos essas pessoas que foram os promotores disso, que na verdade vão abrir horizontes e vão fazer que no futuro Santo Amaro seja um foco de muitas pesquisas e que ele seja levado na sua importância que tem em verdade para a história do Rio Grande do Sul e para a história do Brasil. Havia a necessidade de que aquela comunidade que restara residindo nesse local fosse conscientizado de que morava não um local normal, como qualquer cidadão, como nós moramos numa cidade, mas eles moravam dentro da história do país, dentro de uma área que é um tesouro nacional. Por isso é tombado. E este resgate se faz necessário, este reconhecimento da vivência daquela população dentro de um tesouro, só se faz quando se abre os olhos e se vê com o coração. Nós temos que nos apaixonar por aquilo que fazemos. Nós temos que fazer com afinco. Por isso que eu digo, nós venançoarenses, descendentes de Santo Amaro, nós não fomos Santo Amaro, nós somos Santo Amaro. Nós amamos Santo Amaro, tanto quanto aquelas pessoas que lá estão, tanto quanto as pessoas que tornaram realidade esse tombamento nacional. Nós, gaúchos, nós brasileiros, estamos cumprindo a nossa obrigação de ajudar a preservar aquilo que os nossos antepassados que lá viveram e construíram e criaram uma história, fizeram por merecer essa lembrança. Preservar nossa história com orgulho, com satisfação, com emoção. Isto é o que eu quero transmitir a quem me ouvir.